Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, nessa continuação da aula sobre o TIDV 5, eu irei abordar um pouco aqui relacionado à questão do movimento da câmera, ou seja, que a câmera seguindo o personagem. Nas aulas anteriores eu implementei com vocês aqui um código simples no qual nós podemos implementar, fazer com que a câmera siga o personagem, utilizando aqui, alterando as coordenadas x e y da câmera. Dessa maneira a câmera vai ficar na mesma posição que o personagem, referente ao centro da câmera. E também demonstrei para vocês o outro método que centraliza a câmera de acordo com o objeto, que é basicamente a junção desses dois comandos. Você pode utilizar, caso você não queira utilizar esses dois comandos, você pode utilizar esse daqui. Agora, um terceiro que nós iremos utilizar é esse daqui, que é para poder centralizar a câmera de acordo com o objeto, mas com limites. Por que eu vou utilizar essa questão do limite? Imagina o seguinte: eu tenho aqui uma fase, uma fase que tem aqui um tamanho que seja maior que a resolução do nosso jogo, pois a questão da câmera, ela vai respeitar a resolução do seu jogo. Ou seja, se o seu jogo aqui, nesse caso aqui, ele tem 960 por 540, então o tamanho da câmera, a área visível, vai ser essa resolução. Se eu alterar aqui, por exemplo, para 270 para 180, por exemplo, colocando essa resolução aqui, então a área visível vai ser somente esse espaço aqui, ó. Então, quando eu executo o meu programa, vejam só, até o tamanho da tela fica menor, e o tamanho de visualização do meu conteúdo da minha tela também é menor também. Então vamos lá, se eu pressionar aqui o F11 para poder colocar em tela cheia, vejam só que as imagens ficam grandes dentro do nosso jogo. Então você tem que utilizar, de acordo com o jogo que você estiver utilizando, você tem que utilizar também aqui a questão do bom senso. Você não pode sair colocando qualquer resolução, então você tem que utilizar aqui a proporção dos tamanhos dos seus objetos, dos elementos que você vai colocar na cena. Então por isso que é muito importante você já definir qual resolução que você vai utilizar para você poder trabalhar com os elementos na cena. Então aqui nesse caso aqui nós vamos utilizar aqui agora a questão para você poder utilizar a câmera mais com limites, ou seja, quando a minha câmera chegar no determinado limite, ela vai parar de se movimentar. Aqui, se a gente for colocar um limite para poder se movimentar de acordo com essa posição, a câmera só vai ficar dentro dessa área. Então vamos lá, vamos pegar aqui, level em cima, eu vou desabilitar esse comando, vou manter selecionada essa opção aqui e vou adicionar um evento por aqui. Eu vou utilizar a ação centralizar aqui a câmera de acordo com o objeto, mas com limites. Aqui vai aparecer algumas opções. A primeira opção é que você vai selecionar o objeto cuja câmera vai estar seguindo. Você vai ver aqui que eu tenho aqui 4 campos para eu poder preencher como que vai ficar a borda da câmera. Então isso vai influenciar muito também na relação do tamanho de como que o objeto vai se movimentar. Por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, top left x e top left y um valor, quer dizer o que? Seria a posição que a minha câmera vai começar. Por exemplo, imagine o seguinte aqui, ó, abrir aqui um editor para demonstrar para vocês mais ou menos como que isso funciona. Eu vou desenhar aqui na tela para vocês. Então, esse top left, enquanto que o programa não abre, eu vou continuar explicando aqui. O top left x e y, ele vai se basear o que? No topo da nossa cena aqui, tá? E o bottom é nessa parte aqui. Quando você colocar as coordenadas no seu objeto, vou aqui adicionar aqui. Quando você vai fazer lá, você tem lá só a cena aqui, né? Tem essa cena aqui. Aí eu tenho aqui a coordenada aqui, x, né? E y para o top, né? Que vai pegar essa base aqui. E eu tenho aqui o x e y também para a parte inferior, tá? Que seria o bottom. Vou colocar aqui o B, o PT aqui. Então,
essa área, quando você vai alterar os valores, por exemplo, de uma cena, se você colocar, por exemplo, o x, y, por exemplo, a 100, por exemplo, vamos considerar que essa posição aqui é 100. Se você colocar x e y em 100, então a câmera sua vai começar nessa posição, mas levando em consideração ao tamanho da sua cena, o tamanho até onde que vai ser o limite. Mas se eu colocar que seja 960 por 540, que é a resolução do meu jogo, a câmera vai começar por aqui. Mas se eu aumentar o tamanho da minha cena aqui, por exemplo, a minha cena vai ser até esse ponto aqui, o que vai acontecer? Se eu colocar minha cena com 1000 de largura e 540 de altura, o que vai acontecer? Se meu personagem, vou colocar aqui de vermelho aqui, se meu personagem, que é esse carinha aqui, tá aqui nessa posição, então a borda da câmera vai começar aqui, tá? Não vai começar nesse ponto aqui. Então o tamanho da sua cena vai influenciar a forma como que você vai colocar o seu limite, mas sempre aconselho a colocar o seu topo como 00. Então vamos vir aqui no nosso jogo, adicionar aqui a ação, layer câmeras, objeto, vou colocar aqui 00 e vou colocar aqui um limite da minha cena. Vamos considerar aqui que eu vou colocar aqui um limite para a minha cena em X, que seria na largura 2000. Em Y eu vou considerar a resolução máxima do meu jogo, mas eu posso colocar um valor maior, desde que seja igual ou maior que a sua resolução. Eu vou colocar aqui 540, que seria a altura da minha resolução. Então aqui a largura aqui vai ser até onde que a minha câmera vai seguir. Então aqui eu coloquei o limite para a minha fase. Agora aqui eu vou considerar agora, quando você for desenvolver também uma fase, quiser saber como que você vai utilizar para poder colocar os elementos na cena, eu sempre aconselho você utilizar colocar um objeto que tem aqui uma cor sólida, só para você te representar aqui como que vai ser o tamanho da sua fase. Você pode colocar assim, por exemplo, esticar esse objeto. Então vamos fazer de conta que essa minha cena tem aqui, por exemplo, 2336 pixels por 1056. Eu posso diminuir aqui e falar que a minha cena vai ter essa altura, permanecer com essa largura, tá? Então você pode utilizar o seu próprio background, que seja os elementos que você vai utilizar na cena, para você saber mais ou menos como que vai ser o tamanho da sua cena e você utilizar lá para poder colocar o limite dela. Então vou deixar aqui como 540 a altura do meu background e vamos colocar aqui 2000. Então a minha cena vai vir até aqui. Vou colocar aqui um outro objeto, só para a gente poder saber aqui mais ou menos. Pronto. E vamos executar. Agora vejam só que aquela parte, quando nós executamos nosso projeto utilizando outro código, ela sumiu aqui. Por quê? A minha câmera está começando nessa posição 00 e eu tenho um limite que é até 2000. A altura também vai respeitar um limite também. Vejam só que quando ele chega no limite máximo, ou seja, quando a câmera, essa largura aqui chega no limite máximo, essa borda aqui da câmera, ou seja, essa parte aqui, ó, essa linha que chega nessa ponta, o que vai acontecer? A minha câmera para de mexer, tá? Então, leve em consideração que aquela parte preta da minha cena, né, ou seja, que seria a câmera onde que vai ficar, que tem aqui uma área na minha câmera, ou seja, tem aqui um espaço, essa minha câmera aqui. Quando essa borda aqui chegar aqui, tá, ela vai parar de mexer, beleza? Agora é o seguinte, levando em consideração que eu vou colocar aqui a minha cena aqui, ó, o top left x e y como 100. Olha só o que vai acontecer. Vejam só que já movimentou a borda da minha câmera a 100 pixels, ou seja, referente à minha câmera aqui, ou seja, ela está começando mais ou menos aqui dentro do jogo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso na hora que você for definir o limite aí da sua cena. Se eu colocar aqui, por exemplo, 200,
Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, eu já não consigo ver o objeto. Aí eu posso movimentar, deixa eu consigo movimentar, mas somente quando a minha câmera chega numa posição que ela vai ver que dá para poder movimentar, ela começa a andar. Isso porque eu coloquei aqui essa borda, né, que vai considerar que a câmera está começando somente a partir de 200 pixels. Então vamos deixar aqui como 00, eu aconselho vocês a deixar aqui como 00 também. E aqui, se eu quiser aumentar esse valor, né, eu posso aumentar também. Só para demonstrar aqui em Y, que eu não demonstrei, se eu vim aqui, ó, andar com o meu player, movimentando com ele, e caio, por exemplo, vejam só que a câmera não continua a se movimentar. Se eu desabilitar esse código aqui e deixar esse aqui habilitado, o que vai acontecer? Vejam só que utilizou o método antigo que nós estávamos utilizando. Agora eu consigo ver essa parte aqui, só que no nosso jogo não é interessante que eu veja algo que não tem nada aqui para o jogador. Então você tem que tomar muito cuidado também na hora que você for organizar a sua fase aí. Eu aconselho você a utilizar aqui com limite, porque aí você vai saber, ter certeza que os seus elementos vai estar tudo dentro da cena, você não vai visualizar aí parte indesejada dentro do seu jogo. Então, pessoal, isso aí que eu queria demonstrar para vocês. Lógico que deu aqui uma aula de 11 minutos, mas foi importante demonstrar, explicar como é que funciona essa questão do limite da câmera. Nós utilizamos aqui apenas uma única linha de código, tá? Vejam só que foi bem fácil utilizar essa única linha de código, mas foi importante vocês explicar para entender como é que isso funciona. Então, até a próxima